Hora ou outra chegam por aqui no canal comigo e me perguntam se vale a pena sair do Nintendo Switch OLED, que é esse modelo mais completo da família Switch, para voltar a usar o Switch Lite, que é o videogame mais barato da família e também o mais leve deles. Então, eu me propus a passar uma semana com o Switch Lite do meu irmão como meu console principal para ter essa experiência e te responder várias perguntas comuns que todos têm ao pensar nessa troca do OLED para o Lite. Pois mesmo que eu já tenha tido um Lite lá no passado, ido para o Switch V2 e depois chegado aqui no OLED, eu quero te mostrar as vantagens e desvantagens dessa mudança depois de ter se acostumado com o OLED. Então, sem mais delongas, vem comigo! Primeiro, fiz login com a minha conta no Switch Lite, informei a Nintendo que não pretendo me desfazer do outro Switch que tenho e esse se tornou meu console secundário, que resumindo, para ligar os jogos ele vai precisar de internet para autenticar. Se quiser evitar isso, preciso tornar esse primário e deixar o outro Switch secundário. Enfim, aqui é outro assunto. Voltando para o Lite, ainda vou ficar com ele somente no armazenamento interno, usando somente os 32 GB dele, que na prática não são todos livres para nós, pois tem o sistema operacional que ocupa parte dele. Fui na eShop, coloquei 3 jogos para baixar para iniciar a semana. Sabe o que já senti falta que tinha no OLED? Conexão a cabo via dock. Aqui no Switch Lite preciso depender somente da conexão Wi-Fi, que mesmo com uma internet de 600 MB em casa, fica limitada pela velocidade máxima que o Lite consegue. Outra coisa que senti ao tornar o Switch Lite meu console principal foi o tamanho dos botões e seus analógicos, que aqui é bastante particular, já que ele é do mesmo tamanho dos botões analógicos do Joy-Con, só que mais firmes por serem fixos ao corpo do console, em vez de destacáveis como o Joy-Con, mas prefiro botões maiores como esses da Rory ou controles similares ao Pro, mas volto a dizer, isso é particular. Talvez você esteja acostumado a jogar com seu Switch somente com Joy-Con e assim não sentirá a diferença ao retornar ao Lite. Aliás, jogar no Switch Lite como seu console principal pede uma capa ou um grip case, como os modelos da Skul que já tive no meu Lite anterior e até mesmo no meu OLED, pois melhora muito a ergonomia do aparelho para jogar por longas horas, já que ele será o seu console principal. Então, a traseira reta, que está presente em todos os modelos de Switch, pedem um conforto para as mãos que somente um acessório extra pode oferecer. E falando de tela, sim, existe uma grande diferença da tela do OLED para o Lite. O tamanho da tela entre eles parece pouca coisa nas especificações, mas no dia a dia você sente que saiu de uma tela grande para uma tela menor, e esse comparativo fica com você por dias. Além das cores da tela, que parecem mais lavadas e com menor contraste, já que isso era a vantagem da qualidade da tela do OLED, não só no modelo do Switch em si, mas da tecnologia desse tipo de tela. Então, retornar para uma tela mais simples pode gerar comparações na sua mente, assim como gerou comigo, e mesmo com um peso menor, confesso que senti falta do tamanho e da qualidade da tela do OLED. Mas a vantagem que o Switch Lite tem diante de todos os demais da família Switch é o seu peso e o seu tamanho, que facilita muito a jogatina portátil, deitado ou até mesmo em pé numa fila de banco. O peso dele é incrível, até mesmo menor que muito retro game que vemos por aí. Então, ter um videogame menor que pesa pouco ao segurar em posições do dia a dia, além de permitir colocar ele no bolso com mais facilidade, torna o Lite uma opção até mais interessante que o OLED. Então, levar esse no bolso em vez desse faz muita diferença na portabilidade e possibilidade de levar o videogame para cima e para baixo contigo. E falando novamente na dock, além da falta da possibilidade da internet via cabo, que é uma novidade nessa dock nova, também temos situações que os jogos restringem gravações de gameplay, por conta do uso total do hardware. Então, a dock também serve para gravar gameplays com a placa de captura externa e fazer lives, algo que faz diferença no meu caso, mas talvez não faça diferença alguma para você. Então, essa daqui é uma ressalva bastante pessoal. Mas num ângulo mais abrangente, tive algumas situações que estava sem ninguém na sala, TV desligada e pensei, poderia estar jogando numa tela maior, como fazia no outro videogame. Então acabei sentindo falta da dock, mesmo não sendo uma situação de co-op local, que é algo que o dono do Switch Lite nem cogita, pois o seu videogame não é ideal para isso. Peguei também para ligar meus controles extras no Switch Lite,
algo que não fiz na época que tinha somente o Lite, pois não cheguei a comprar controles. Mas agora, por ter o OLED, tenho tanto o Joy-Con quanto um controle da Ine, similar ao controle Pro. Então, peguei para ligar os dois para te mostrar a jogatina com o Switch Lite apoiado numa mesa, como os demais consoles da família fazem, mas com o apoio já do videogame, que no caso do Lite, usei a capinha do videogame para fazer um apoio e conseguir jogar Splatoon 3 com o controle da Ine, me permitindo usar um controle com botões maiores e mais confortáveis, e o Switch Sport com um par de Joy-Con, que aqui é um caso curioso. Switch Sports é um dos jogos que normalmente ficam na lista dos que não funcionam no Lite, mas na verdade, como já disse uma vez por aqui no canal, basta ter um par de Joy-Con que é vendido fora a parte que vai funcionar sim no Lite, assim como funcionaria nos demais consoles da família Switch, mesmo que de uma forma mais desconfortável, que na frente da TV da sala, mas apoiado numa base, ainda permite uma jogatina se esse tipo de gameplay for a sua praia. Então, soma aqui comigo tudo que o Lite me permite. Posso jogar confortavelmente no modo portátil por conta do seu peso, posso ligar controles externos para ampliar as possibilidades de jogatina, tenho uma tela que consigo ler tranquilamente a maior parte dos jogos, pois temos raras exceções de jogos mal otimizados para leitura na tela portátil, mas perdemos em qualidade de tela, pois sim, a tela do OLED do Switch é uma das melhores telas dos portáteis atualmente. Perdemos em tamanho de tela, pois se portabilidade não for a sua prioridade máxima, tenho certeza que uma tela maior será muito bem-vinda. E aonde eu quero chegar nisso? Temos que analisar custo-benefício e possibilidades. Vamos cogitar que você quer vender o seu atual OLED para comprar um Lite. Quem sabe o novo modelo temático de Zelda, aquele dourado bonitão? Vou pegar o valor médio de um OLED no LX, pois não podemos esquecer que ele já atingiu ótimos valores na Amazon no novo, então valores acima no usado não faz muito sentido, mas ok, vimos um de 1.300, mas temos alguns até 1.800 que fazem sentido. Agora, vamos ver o Lite usado, que vamos usar a mesma lógica que fizemos ainda há pouco no OLED. Então, uma média de 900 a 1.300 no Lite usado é válido para o nosso raciocínio. Então, temos uma diferença de 400 e 500 reais nele usado. O que seria você trocar o seu OLED vendendo ou trocando com a diferença para você por um Lite, que nesse caso, sendo bem honesto, não acho uma troca vantajosa para você que tem um híbrido com uma tela muito boa, que mesmo com um peso extra, se jogar com ele apoiado de alguma forma, você se acostuma com o peso. E se você for comprar um novo, um OLED ou um Lite agora, nesse final de ano de 2024, aí temos outra conversa. Pense comigo, temos a grande chance da Nintendo anunciar o sucessor do Switch no próximo ano, talvez no mês de março. Então, tirar do bolso o valor integral de um Switch OLED, seja novo ou usado, ainda é um valor alto para um videogame que pode estar no final da vida útil dele, que lógico, não é por conta da chegada do sucessor que ele irá parar de funcionar. Ele ainda vai ter uma das melhores bibliotecas de jogos que vai te divertir por anos com jogos já lançados, mas eu sei que você vai ver lançamentos e vai querer jogar eles, então comprar um Lite agora te faz desembolsar menos grana, ter toda a biblioteca do Switch na palma da sua mão e ter uma grana guardada para o sucessor do Switch, que aí sim você vende um rim e compra ele para se divertir bastante pelos próximos anos. Agora, depois de toda essa jornada de 7 dias com o Switch Lite como meu console principal, eu quero ler a sua opinião. Você é do time Switch Lite, com sua maravilhosa portabilidade e peso, ou do time Switch OLED, com a sua tela grande e contraste imbatível? Coloca aqui nos comentários. E torço que o conteúdo que eu fiz com muito carinho para você tenha te ajudado. Se faltou te responder algo, coloca aqui também. Vou ficar feliz em te responder. No mais, confere os outros vídeos aqui do canal. Tenho certeza que algum deles vai te ajudar a aproveitar ainda mais o seu Switch. Um grande abraço e até mais!